É que eu pedi 4 sabores. Veio um sabor só. Mas eu acho que eles me fizeram cigarro. 2 pizzas. Sabor bituca. Quem fez a pizza fatalmente estava fumado. O pizzaiolo tava aqui. Tava assim, ó. Massa, ele achou que tava batendo cinzeiro aqui e tava só na pizza. É o queijo ralado, tá ligado? Caralho, isso é fato. Mas tava boa. No dia que era muito bem. Ficou o finalzinho só da. Pode botar? Vai, assim que eu pulo lá. Puta, já botei pra gravar porque tava uma resenha. Mais uma quinta-feira, seu podcast favorito, Não Grita Gol. Tô aqui com o Cauezão e com o Vinaldo. E cara nova aqui no host, então me falem aí se vocês gostam. Hoje nossa missão é a seguinte: seleção do campeonato, Cauezão. Vai ser fácil? Vai, uma moleza. E não? Não sei se tanto uma moleza assim, mas a gente vai desenrolar aqui legal. Então vamos lá, arqueiro, nosso goleiro. Quem são nossos candidatos, Vinaldo? A melhor goleiro do Campeonato Brasileiro? Que a gente selecionou 3 goleiros, né? Muitos também tomando como base a bola de prata, outros aplicativos aí famosos de estatísticas. Então a gente tem aqui o João Ricardo, o John e o Hugo Souza. Eu queria saber primeiro você, qual que é o seu goleiro preferido do Campeonato Brasileiro? O meu goleiro favorito é o Hugo Souza, evidentemente. Por quê, né? Eu acho que ele mudou o patamar do Corinthians quando ele chegou. Tá ali junto com o Garro como principal contratação do campeonato. Mas João Ricardo, pelo número de defesas aqui, Cauezão, 157 defesas. Pois é, o goleiro que mais fez defesa do Campeonato Brasileiro, né? Realmente um milagre atrás do outro aí. O Fortaleza que precisou, né? Um time que joga um pouquinho exposto às vezes. O João Ricardo, sem dúvida, fez um bom Campeonato Brasileiro, mas o meu voto seria pro John, que nesse Brasileirão não ficou parado. 93 defesas no total. Então ferrou, né? Que a gente vai ter um impasse. Então já vai começar com o impasse aqui, porque o meu voto era do João Ricardo. Então fudeu. Porque o João Ricardo é o goleiro que tem mais defesa no campeonato. Não é o goleiro com mais clean sheets, óbvio. Mas também fez mais defesas dentro da área. Chutes vindo dentro da área. E o Fortaleza terminou em quarto no Brasileiro? Vaga para Libertadores direto. Você passou muito pelo João Ricardo. E aí, como é que a gente vai fazer agora então? Não, eu compro o João Ricardo. Eu compro o João Ricardo. Obrigado. Porque é um dos únicos jogadores do Fortaleza aqui. Merecido. Nossa lista e merecido, né? Bom campeonato, pipocaram um pouco no final, mas... Beleza. Fechamos o João Ricardo então. João Ricardo. Tranquilo. Próxima posição, Cauezão, lateral esquerdo. Quem a gente selecionou? Bernabé, né? Quase uma revelação aí do Campeonato Brasileiro, né? Um jogador até então desconhecido. Cuiabano, que se lesionou durante o campeonato, mas começou muito bem e ajudou o Botafogo no início da campanha. E, inacreditavelmente, Ayrton Lucas do Flamengo, que mal conseguiu ser titular durante o ano, mas apareceu aqui na nossa lista. Alguém colocou, Alguém né? colocou. E aí, Vinaldo? Acho que aqui não tem muito o que falar não, né? Bernabé. O Cuiabano estava fazendo um bom campeonato, mas como o Caio disse, né, com a lesão dele, não tem muito o que escolher não. Foi até substituído, né? Substituído pelo suposto Alex Telles. Ou mais conhecido também pelo Luiz Roberto como Alex Telles. Alex né? Telles, né? Perfeito. Então, aqui é Bernabé e tem 5 assistências no campeonato, 9 grandes chances criadas, então realmente fez um baita do campeonato o Bernabé. E o Ayrton Lucas aí que tá meio de intruso, não vai dar nem pro cheiro pra ele, nem pra chegar perto do Cuiabano. E eu lembro que foi muito difícil selecionar 3 indicados aqui, né? Foi. Tinha o Bidu aí também na cola, mas jogou só um turno, basicamente, né? O primeiro turno inteiro foi o Hugo. Lateral esquerda que vive uma crise, né? Não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial não podia ser diferente, ter dificuldade de montar essa lista. Só com o bom Guilherme Arana, né? Que fez uma temporada péssima. Pra mim, subestimado ao máximo. Não, superestimado. Superestimado. Isso. Perfeito. Então vamos lá, vamos abrir nossa zaga então, Cauezão. Quem a gente tem aí, já dá seu primeiro voto. Na nossa lista aqui, um pouco coerente, a zaga do Botafogo, né? Formada por Bastos e Barbosa em boa parte do campeonato. O isolado aqui, o Alan Franco, coitado, sofreu muito nessa temporada pelo São Paulo, mas fez um excelente campeonato brasileiro. Gustavo Gomes, inacreditável até na lista aqui, mal conseguiu se firmar no time titular do Palmeiras durante o ano, foi substituído algumas vezes, preterido, né? E o Gabriel Xavier, se não me engano, do Bahia, um jogador que eu particularmente acho fraquíssimo. Então dos 5 zagueiros que a gente tem aqui, 2 você já
Eu já limava aqui. Beleza. Fico entre... o Bastos, para mim, precisa entrar nessa seleção. Ele é um jogador realmente de muito impacto no time do Botafogo. Fico na dúvida entre Alan Franco e Barbosa, porque o Alan Franco realmente fez um bom Campeonato Brasileiro. Mas acho que pelo volume de jogo apresentado, eu votaria no Bastos. Perfeito. No Barbosa, né? Perfeito, Barbosa. Já errei de novo. Pra mim é que tá fácil. Poupa tempo, né? Poupa tempo, Bastos e Barbosa. Acho que impressionante a consistência defensiva do Botafogo ao longo do ano. Sim, e muito se passou pela bola aérea, que eles não tinham preocupação nenhuma, que os dois zagueiros eram muito bem posicionados e extremamente fortes, né? Acho que hoje... Zagueiros de calibre, né? Zagueiros de calibre. Perfeito. Acho que é isso, Vinaldo. Alguma coisa contra Bastos e Barbosa? Então, fechamos em Bastos e Barbosa mesmo. O Alan Franco fez um bom campeonato, mas até de bola jogada e as estatísticas também ajudam muito a escolher o Bastos e Barbosa. Então não tem muito segredo não, é essa dupla de zaga. A zaga inteira, assim, laterais até, acho que é um poupa-tempo legal, assim. A dúvida vem mais do meio pra frente, assim. Mas vamos pra lateral direito, a gente tem outros candidatos aqui. Lateral direito aqui com William do Cruzeiro, Wesley do Flamengo e Bruno Gomes do Inter. Perfeito. Que é volante de origem. Isso. Foi improvisado mas na fez um reta bom final. campeonato. Principalmente na reta final pelo Inter, foi importantíssimo. Talvez tenha sido descoberto, porque até então, como volante, nunca conseguiu se destacar em time. Jogou em alguns, aí Vasco, Curitiba. Sim. E nunca foi, né? Mas na lateral direita parece ter se encontrado. Confesso que não vi muito o Inter jogar bola esse ano, mas se viu foi um bom futebol do Bruno Gomes, né, Vinícius? Sim. O Bruno Gomes jogou bem nessa arrancada do Inter aí, né? Desde que o Roger assumiu. Ele foi um jogador importante, né? Que muita gente nem conhecia porque era volante, não via jogando e o Roger colocou... Não sei se foi com o Roger que ele começou a jogar de lateral direito. Foi esse... Então, bem ele começou a jogar de lateral direito, começou a se destacar. Não era um dos principais nomes do Inter também, mas ele fez um bom campeonato. Mas assim, para melhor lateral direito do campeonato, eu acho difícil. Eu tô entre o William e o Wesley, porque o William fez um puta primeiro turno e no segundo turno decaiu, assim como o time do Cruzeiro, né? E o Wesley, que a Atalanta estava atrás, né, em um certo momento, oferecendo 20 milhões de euros. Faltou pouco, foi no detalhe, né? No detalhe, e o Flamengo recusou 20 milhões de euros no lateral. Eu acho isso bem impressionante. Mas a partir disso ele fez um puta no campeonato também, mas eu vou de William. Eu assim, pega muito pra mim essa questão de ser o William ter sido picado pelo bicho da seleção brasileira, né? Sim, foi mais um, né? Depois da convocação ele passou a jogar absolutamente nada. Isso. E o lateral Wesley me agrada muito, um jogador de muita força. Exato, eu gosto muito do Wesley, embora boa torcida do Flamengo, talvez a maioria, xingou ele na bastante temporada quase inteira. Agora não tanto. Trocaria tranquilamente por Igor Vinícius, Rafinha e Moreira. Os três juntos. Perfeito. Tá bom. Pelo Wesley, então meu Acho voto... que quem não quer é o Flamengo mesmo, mas você tá afim dos nomes dessa E a troca. torcida do Flamengo. Também, Mas meu voto é Wesley. Fez um bom campeonato. Então você vai decidir aqui. Eu vou desempatar, porque pra mim, o time do Cruzeiro, desde o começo do ano, nunca achei um time muito bom. Achei um time que teve a sessão no primeiro turno, mas o Williams destacava numa bagunça defensiva do time do Cruzeiro. Talvez no Flamengo, mesmo tendo a pressão da torcida, para o moleque subir ali e se destacar é mais difícil que no Cruzeiro, mas acho que o William fez um melhor campeonato, mais consistente, 5 gols para um lateral ao longo do campeonato. Bastante. É um bom número, então vou de William. Boa. Chupa cá. E já puxar aqui, nosso volante. E aqui a gente fez uma adaptação. Agora do meio pra frente... preciso fazer esse disclaimer, né? Perfeito. Que a primeira coisa na hora de montar uma seleção é que o mínimo que a gente, né, não gritar gol, entendemos, é que você precisa ter uma formação coesa, né? tática que trate o mínimo da realidade, né? Diferente do que fez a Bola de Prata e a própria CBF, que é quem, né? Eu organizo o campeonato aqui, mas aparentemente tem muitas pessoas que conhecem futebol. Tá, perfeitamente. Essa é a conclusão. O mínimo que a gente precisa ter é um esquema tático que seja viável, né? Você montar uma seleção sem centroavante é impossível, nós adaptamos isso aqui para a nossa seleção. Perfeito. Então vamos lá. Volante, a gente colocou aqui 3 nomes. Marlon Freitas, do Botafogo. Gregory, também do Botafogo. E aqui, por mais que o Botafogo jogue com os dois juntos, a gente entendeu que os dois têm características de primeiro volante, correto? Sim, perfeito. E para finalizar, Vilha Sante aqui pra gente.
E aí, Vinaldo, sua consideração sobre os nomes e seu voto já pra gente. Olha, no mundo ideal, assim, acho que Marlon Freitas e Gregory realmente jogariam juntos. Mas aqui a gente optou Jogam, né? Jogam juntos, exatamente. Aqui a gente optou pela formação 4-3-3, para encaixar também outros jogadores que vão vir mais pra frente. E acabou que Marlon Freitas e Gregory disputaram pela mesma posição, né? Nós somos pelo lúdico, né? Só um volante de contenção, um volante de contenção e 2 meios. E pra frente... Fui contra, mas fui voto vencido. Voto vencido. Então aqui pra volante, olha, eu vou com o Marlon Freitas. Porque o Marlon Freitas eu acho que até deveria ter concorrido a craque do campeonato. Faz sentido. Certo ponto ali, foi muito importante. Tem 88% de passes corretos, que para um volante assim, e você assistindo os jogos do Botafogo, a maioria não era aqueles passes de lado, assim, ou passe para trás, que é os passes mais fáceis do planeta. Não jogaria com o Guardiola, né? 88% não é o suficiente para jogar com o Guardiola. 95 para cima e de preferência para trás, né? Isso. Principalmente com o volante. Eu vou jogar uma biriba pro Cauê. Joga então. Joga. Porque... matar ela igual esses volantes aqui. Perfeito. Eu acredito que o Gregory, no Campeonato Brasileiro, foi melhor do que o Marlon Freitas. Acho que na temporada o Marlon Freitas foi melhor, só que eu vejo mais momentos de destaque dele nas Copas. Então, até porque a gente está colocando o primeiro volante, acho que o Gregory hoje é mais para morder mais. E pro brasileiro cumpriu mais. Isso me pega muito, porque essa questão de como funciona o time, não tem como pensar na cabeça de área aqui e o Marlon Freitas ficaria desprotegido. É muito exposto, né? Ele não é um jogador muito veloz e não tem muita disposição física, assim, embora ele não saiba marcar. O Gregory consegue compor mais rápido, né? Tem mais força até, eu acho. E dos três, pra mim, o voto seria até o Vilacente, que foi quem mais jogou bola no campeonato, assim, pra mim, individualmente falando. Um time mais exposto. Exato, você conseguir ter 88% de passes, por exemplo, assim como o Marlon Freitas num time como o Grêmio. Perfeito. É muito difícil. O Grêmio basicamente e um time morto, né? Como é que você acerta 88% de passes com um time que mal se movimenta em campo? Verdade. Então, seria o Vilacente. Mas eu vou sair, já vou decidir de uma vez aqui. Eu vou com o Gregory também. Tá perfeito. Até porque 90% de passes para um volante de contenção, sim, muitos deles sem ser de lado, porque o Botafogo não joga de lado, né? Sim. É importante frisar isso. Então, pra mim, Gregory. Tá bom. Aceito o voto, mas assim, uma tristeza o Marlon Freitas ficar de fora da seleção. Que ele jogou muito. Ele jogou muita bola. Ele é aquele volante que ele... Entendi o voto de vocês, assim, por mais características do time que a gente vai montar aqui. Tem um volante mais combativo, mais de proteção mesmo, pra compensar o que vem pela frente. O Marlon Freitas é realmente um volante bem diferente, porque ele, mano, dá muito lançamento, é muito passe pra frente, Vinaldo, sempre vertical, assim. Posso pegar uma característica da década pra você? Pode, por favor. Se a gente olhar a melhor dupla de volante da década, Paulinho e Ralf. Exato. A gente tá falando do destrutor de jogadas. Exato. Josué e Mineiro. Não chegar aos pés, talvez, mas tudo bem. Então vamos já. Hernandes e Charles. Mas enfim. Bom, meu. Tá, vamos começar aqui para quem vai fazer gol e quem vai pifar lá na frente. Bom. Aqui, aí é bom deixar claro que a gente abriu o meio campo com cabeça de área e vai ter 2 meio campos. Então a gente colocou aqui mais a galera pifadora ali de movimentação de bola para frente. Nosso time é ofensivo. Estamos pelo lúdico. Pelo lúdico. Eu quero atacar. A gente quer vender ingresso no estádio. Exato. 6x4, 7x5 e vamos. Perfeito. O modo antigo. Então vamos lá. Meio campo. A gente tem de opção aqui Rodrigo Garro, Alan Patrick, Gerson, Matheus Pereira e Savarino. Detalhe que o Gerson aparece aqui, é um dos únicos ali ainda mais meias centrais, né? O resto é mais meio ofensivo. Cauizão, já puxa pra gente aqui, quem seria a sua primeira escolha? Assim, inevitável, né? Pelo que jogou de bola no Campeonato Brasileiro. Vamos tirar do caminho já, né? Eu, na minha humilde opinião, o Alan Patrick não pode ficar fora dessa seleção, porque ele jogou muita bola. Mas eu entendo aqueles adoradores de Garro, também sou um pouco fã do Rodrigo Garro, embora ele jogue no time mundo. Precisava. Eu, na concepção do que foi o campeonato, e também da arrancada do Internacional, que foi impressionante, o Alan Patrick, para mim, é o principal fator do Internacional conseguir jogar a bola. Então, seu primeiro voto é no Alan Patrick. Alan Patrick. Nossa. Eu vou passar, antes de passar pra ti aqui, Vinaldo, por favor. Tem um cara aqui que eu gosto muito do futebol. Não é meu voto preferido. Tá bom. Meu voto preferido vem daqui a pouco. Que é um cara que... Cara, não dá pra montar um time no Brasil e não com ele. Que pra mim é o Gerson.
Independente do que jogou no Campeonato Brasileiro, jogou muita bola. Pra mim, se não é o melhor jogador brasileiro hoje atuando no Brasil, é um dos melhores. Então pra mim, Gerson tem que estar nesse meio campo. Nossa. Isso é muito difícil, muito duro. Sabe? O Gerson também é legal citar, porque realmente muita gente tem essa visão que ele só começou a jogar bola depois que o Felipe Luiz chegou, né, no Flamengo. Não. E ele já estava jogando muito com o Tite, mesmo que era aquela bagunça. Aliás, só ele jogava. Só ele, exatamente, só ele jogava. E o Wesley? Então, meu Deus do céu, que jogou? Porque o meu primeiro voto ia ser, obviamente, no Rodrigo Garro. Porque com números, ele já garante... Tem um número pra você, quer? Quero, por favor. O meia que mais errou passes no Brasileirão também. Também. O meia mais agudo do Brasileirão também. Passivo... Isso é uma característica do Garro que é muito verdade. Porque quem vê o jogo do Corinthians percebe que o Garro ele é louco da cabeça. Você jogando seu FIFA ali, ele não tem o X no controle não. É só bolinha. Ele só triângulo, e ele um triângulo. É só aqui que ele joga assim. Porque ele recebe de costa, do nada ele vira já dando uma pifada pro Yuri Alberto. Aí, ele vê o jogo em panorâmico. Exato, ele vê o jogo de cima aqui e só pifando pro Yuri Alberto. E ele sabe que o Yuri Alberto também é outro louco, que só corre pra frente, só faz facão. Eu vou trazer um ponto aqui já pra gente matar um meio, então. Eu vou de Rodrigo Garro também. Craque de futebol. Tá bom, beleza. Craque de futebol. Que, inclusive, se você pegar o highlight do Garro no meio do ano, o tanto de assistência que ele teria, se o Yuri Alberto não tivesse perdido, era pra ter pelo menos umas 15 assistências aqui. O dobro de estatística que ele tem aqui. Facilmente. Então, assim, tem que estar no craque do campeonato. Craque do campeonato não. Meio campo do campeonato e também, talvez daqui a pouco, craque do campeonato, né, Minaldo? Então, Cauezão. O Rodrigo Garro já tá... Ok, Rodrigo Garro eleito. Agora o nosso segundo meia. Pra mim, aí não tem muito como a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, com Botafogo campeão, e não falar do Savarino. Perfeito. Embora o meu segundo voto, o meu meio campo seria Alan Patrick e Gerson, claro aqui. Uma vez que não foi possível eleger o Alan Patrick, empurrar o Alan Patrick em vocês, eu vou nesse voto aqui, Savarino. Isso, vamos, calma. Vocês compram o Savarino? Óbvio. Savarino, que a gente vai discutir depois, pro craque do campeonato, ele vai estar lá. Dificilmente alguém jogou mais bola nesse. Então, Savarino e Garro. E assim, ficou meio esquisito, porque a gente encheu a bola aqui, falando que é um time coeso, do Gerson também, e ficou com dois tipo, meio espetado ofensivaço. Mas a gente escolheu o Gregory para isso. O Gregory para isso, e o Garro também, ele é combativo na defesa, por incrível que pareça. Algumas vezes. Ele tem muito seletivo, né? Combativo ou seletivo? Não. É que aqui eu acabei não colocando essa estatística. Mas o Garro, ele tem muito desarme no campeonato, que é impressionante. Perfeito. E como a gente tá aqui na... Tem que confiar em mim agora, então... Não, a gente vai confiar. Na palavra de corintiano também, desculpa. E até, Vinaldo, aqui na lista de atacantes, como a gente tá com o Romero, a gente não precisa se preocupar muito em acompanhar laterais. Jamais deixaria isso acontecer. Então, fechamos o meio campo então como Gregory de cabeça de área e Savarino e Rodrigo Garro pifando. Perfeito. Muito bom meio campo. Tem um bom trato com a bola. Savarino também é um cara que ajuda bastante na recomposição. Ajuda e a construir bastante espaço. Estamos de boa então. Então vamos ver quem vai colocar a bola pra rede. Por favor. A gente abre aqui e aí, Cauezão, dá um contexto pra gente do porquê a gente selecionou alguns nomes que estão aqui. Perfeito. Então assim, os nomes foram Yuri Alberto, muito pela arrancada final, né? Sim. Alejandro, jogador mais esquizofrênico talvez desse campeonato, concorreu com ele mesmo, o prêmio de melhor, gol mais bonito. Perfeito. Verratti, que sofreu o ano inteiro no Vasco, né? Sim. Quase um calvário. Fez 12 gols. Fez 12 gols. E o Pedro, que jogou só uma parte da temporada e terminou com números expressivos, né? Sim. Mesmo após a lesão, poucos passaram ele ali. Então esses foram os nossos noves, né? Os noves, os centroavantes aqui. Isso. Posso abrir votando? Por favor. Pode? Na minha opinião, por mais que a foto final do Yuri Alberto seja muito forte, e ela de fato é muito forte, realmente uma retomada na carreira, já excluindo aí o Pedro pela lesão e o Verratti também, porque, coitado, né? Sofreu num Vasco que não jogava muito, não jogou quase nada de bola no campeonato. Para mim o Alejandro fez um campeonato impressionante que eu não esperava, inclusive embora eu esperava uma coisa do Alejandro, que ele ia meter gol no São Paulo, que é isso que ele sempre fez, desde a época de Bragantino, né? Até gol de joelho ele já fez no São Paulo. E você concorrer contra você mesmo, com 2 golaços como ele fez, um deles humilhando a zaga do Galo, que pode
poucas coisas são melhores do que isso, né? E o outro uma baita no Cruzeiro, ou seja, ele odeia Minas Gerais. O inimigo número 1 de Minas Gerais. Detalhe, revelado pelo Galo. E gol de bike de cavada no Cássio, né? Sim. Só pra deixar claro, né? Um gostinho. Embora a foto final do Yuri Alberto seja muito forte, pra mim, o Alejandro que conseguiu fazer tudo isso que a gente falou, né? 15 gols na temporada. Jogando no Vitória do Carpini. Sim. Né? Tendo ali na armação o Mateuzinho, né? Pra ajudar, que não é um bom jogador. Bom jogador. Fez um Vamos bom combinar campeonato que, vamos supor uma combinação que já pensou Rodrigo Garro e Alejandro. Perfeito. Pode ser. 29 gols. Exato. Tá bom. Explosivo. Então o seu voto é no Alejandro. Alejandro, assim, mas esse aqui pra mim é poupa-tempo. Poupa-tempo? Poupa-tempo. Vinaldo. Nossa. Poupa tempo, Vinaldo? Olha, Precisa ponderar, fazer o disclaimer aqui de que o começo do campeonato do Yuri Alberto foi uma coisa assim. Bizonho. Foi bizonho. Então se você soma o bom do final Foi. com o bizonho do começo, dá uma média, um meia bomba. Assim, eu venho com números então. Perfeito. Pode ser? Porque o Yuri Alberto, concordo com o que o Cauezão disse, que o começo do campeonato dele era além dos números. Porque ele tropeçava na bola, ele caía de cara, não fazia um domínio, um pivôzinho. A gente sabe que a característica do Yuri Alberto não é fazer pivô, ele não é aquele 9 forte, alto, que vai fazer, não é o estilo Verratti. Mas assim, dominar uma bolinha de costa ali pro zagueiro, era o mínimo que eu esperava. Uma por dia. Mas ele tinha pubalgia, por isso que ele não conseguia. Também ele falou isso, que tava com pubalgia. Tirou essa informação agora também. O próprio Yuri Alberto comentou isso. Mas, enfim, aí resta o telespectador acreditar ou não, né? Perfeito. E... Eu tô com o pubalgia e tô gravando. E um pouco em off aqui, assim, vocês conhecem a minha pessoa. Perfeito. O tanto que eu xinguei o Yuri Alberto ao longo do ano, Verdade. foi coisa de maluco. Porque foi por tudo isso que eu gostei. Perdi a gol na cara, o que o Rei falou do Garro de ter mais assistências, podia ter mais assistências. Muito passava pelo Yuri Alberto, que perdia a gol, ele e o goleiro, aquela situação que passava a impressão que ele odiava, tá? Que era ele e o goleiro, ele, a bola e o goleiro. Profissão errada, né? Parecia que tava na profissão errada. Parecia que ele não sabia o que fazer, ele se Parecia confundia. um engenheiro, não sei ele como. só conseguia pensar, caralho, que situação merda que eu tô. E era ele e o goleiro. Mas assim, agora eu venho com a bola curva. Porque eu vou trazer os números. Vamos cometer esse crime. O Yuri Alberto, Pode. ele teve 29 jogos no campeonato. Porque ele passou ele teve pedra no rim. Tá isso. Tadinho dele. Terminou com 15 gols. 18% de conversão, que não é lá essas coisas, mas não é nada de se jogar fora. Por exemplo, o Alejandro teve 22% de conversão, ou seja, melhor. Só que o Alejandro teve mais jogos também. E o começo do campeonato do Alejandro também não foi dos melhores, porque o Yuri Alberto, por exemplo, terminou o primeiro turno com 3 gols. Mas o Alejandro também terminou. Eu tinha a sensação que ele tinha terminado com 6, pelo menos. Ele fez uma reta final também. Desses 3 É que ele não tropeçava na bola no começo do campeonato. E jogava Vitória. E o Vitória ainda fazer gol no Vitória. E o Vitória ainda, o Carpini chega, né? Chega depois. Exato. Então, Sim. E desses 3 gols do Alejandro no começo do campeonato, no primeiro turno, 2 foram do Corinthians. Que nesse jogo, por exemplo, o Yuri Alberto não fez gol. o que só Era endossa aquela draga ele absurda. como centralmente desse time. Mas aqui eu vou em Yuri Alberto. Eu vou em Yuri Alberto jogar essa bomba no colo do Rei. Mesmo já imaginando que ele vai voltar. Mas assim... Eu vou contrariar, Vini. Oi! A expectativa, talvez. Aí que... Eu acho que você ser protagonista, não no time do povo, porque ele é o protagonista do time do povo. mas no Barradão, com o time do Vitória, e no Brigando calor pra não de cair. 78 graus que se faz, E todos os macumbeiros, torcedores do Bahia contra. Que Perfeito. é muito difícil. É Perfeito. muito trabalho. então assim, e o Vitória jogando o ano inteiro contra o rebaixamento também como o Corinthians. Então assim, não foi uma temporada boa do Vitória e um cara que meteu a bola pra rede. Eu acho que Tá bom. Alejandro tinha Mateuzinho e Yuri Alberto tinha Rodrigo Garro. Tá bom. Então acho que isso diz muito pra mim. Alejandro, centroavante do nosso time. Bela conclusão. Tá bom. Eu É aceito. isso. Não? Eu aceito. Perfeito? Não acho nenhum absurdo, não. E aqui a gente reduziu um pouco das possibilidades para os nossos pontas, porque esses 3 estavam muito acima de todos os outros, né? Então a gente vai ter que escolher 2 desses 3 e não é tarefa fácil. Não. Escolhi entre Estevão, Luiz Henrique e Wesley do Internacional. E aí, Vinaldo, eu queria saber de você considerações e se já dá pra gente posicionar ali um como grande favorito. Assim, não dá, né? Não dá pra posicionar como grande favorito, dá. Vai jogar ali na dele, que é o Estevam, né?
não tem muito o que dizer. Puta campeonato do moleque. Foi eleito o craque do campeonato pela CBF, né? Se não me engano. E pela bola de prata também? Não lembro agora. Também eu acho que pela bola de prata, na verdade, pela CBF eu não tenho certeza. Pela CBF foi o Luiz Henrique. E pela bola de prata foi eleito o craque do campeonato, apesar de eu não concordar muito. Mas ele é o jogador mais novo, ser eleito craque do campeonato pela bola de prata. Sim, e assim, muito do desempenho dele foi o que carregou o Palmeiras até a última rodada para poder ser campeão, né? Exato. Sem ele, sem o desempenho dele, Perfeito. o Palmeiras teria mais dificuldade. O insosso Palmeiras. O chato Palmeiras. Palmeiras que não queria ser campeão, ninguém ali queria. Mesmo assim, quase chegou compacto, né? Então o verdadeiro, né? Porque o Atlético Paranaense tentou roubar durante o campeonato, não conseguiu, mas não conseguiu porque o elo Abel Ferreira e o Capeta é muito forte. Direto, baixo, né? É uma ligação direta mesmo. Então aqui eu acho que a gente pode nós três fechar no Estevam, né? E as estatísticas só embasam isso, né? Ele foi o... Impecável. Ele tinha um momento que ele estava concorrendo também, estava brigando forte pela artilharia do campeonato. Ele é um moleque de 17 anos que nem é centroavante. Bateu números do Neymar, né? Bateu números do Neymar. Terminou o campeonato com 9 assistências, 11 grandes chances criadas, então realmente o campeonato do Estevam foi absurdo. Foi o craque do Palmeiras, não o craque do campeonato. Então o Estevam a gente pode já deixar ali, né? Isso. Agora entre os outros aquela dois, pontinha direita que ele aquela gosta. pontinha direita ali. Agora entre Luiz Henrique e Wesley, eu quero escutar de vocês porque eu estou na dúvida ainda. Pra mim não tem muita dúvida, né? É difícil ser. O Wesley jogou muita bola. Aliás, o que mais surpreende aqui é o Wesley estar na lista. O Wesley ter jogado muita bola. Porque a um determinado ponto eu já classificava até dele como jogador de futebol, passou por vários clubes no meu certo. Ele no final de Palmeiras, uma certa indolência, ali, tava meio, uma indolência, né? Meio Aí que no Internacional ele demonstrou querer, né? O avesso disso. Foi muito bem mesmo. É de ficar na dúvida, mas pra mim não tem como tirar o Luiz Henrique dessa seleção, porque ele foi fundamental também, craque do brasileiro eleito aí também pela CBF. E aí, não tem muita credibilidade assim. E tá errado já, a gente pode deixar claro isso aqui. Tá errado o Luiz Henrique ser craque do campeonato. Mas enfim. Pra mim, Luiz Henrique, você poupar tempo aqui pra mim, com uma menção honrosa, assim, que foi um campeonato com bons pontos. Pontos, né? Vamos listar todos aqui. Por exemplo, nesse campeonato brasileiro, desfilou nos gramados brasileiros o Wesley do Corinthians. Poucos jogos Começou ali, muito bem. Começou muito bem. Teve um início de ano muito bom. Até agora, um dos jogadores com mais dribles certos no Brasileirão era o Wesley, né? Sim. Muito promissor, que graças a Deus saiu do Corinthians. Foi se enfiar na Arábia, né? Isso. E que fez o certo. Vai acabar a carreira. Não vou fez o certo. Quando tiver a minha idade, já tá aposentado. Eu não tô aqui pra jogar ninguém, né, cara? Eu tô aqui pra... Faria a mesma coisa. E agradecer o Wesley pelos dois. Aliás, eu julgo ele aqui agora. O veredito é absolvido. Eu faria a mesma coisa. Absolvido. Tá bom. E você, pra você? Porque assim, você decide. O Luiz Henrique vai jogar naquela ponta esquerda? Quem é bom joga. Eu tenho um ponto do Wesley que é... O time do Inter viveu uma turbulência no começo do ano, assim como todo o Rio Grande do Sul e o Grêmio. Também Juventude menos, porque Caxias não foi tão afetado e conseguiu jogar em casa. E se a gente comparar a performance do Grêmio e a do Inter, é muito discrepante. E pra mim, do Inter, o poder ofensivo muito passava no pé do Wesley. Sim. Mas o que o Luiz Henrique fez esse ano é loucura. Eu acho que chegar na seleção brasileira e jogar como ele jogou pelo que ele fazia. Parece fácil jogar futebol vendo o Luiz Henrique. Sim. Muito mais rápido que todo mundo, muito mais forte que todo mundo. Sobrou, né? Sobrou e jogando Libertadores, jogando Brasileiro. Então, assim, pra mim, craque de futebol. Luiz Henrique, pra mim, é meu voto. Seria meu voto também. Uma menção honrosa ao Wesley, né? E outras menções honrosas que a gente acabou não citando, mas o Fábio, por exemplo, a goleiro, o Fábio fez um puta campeonato. O Fluminense com carinho muito. Todas as posições aqui, né? Foi um bom campeonato brasileiro. Sim, foi um bom campeonato brasileiro. Goleiro Calcio, principalmente. Goleiro Calcio, na revelação do Campeonato Brasileiro. Foi um bom campeonato brasileiro, principalmente porque o Palmeiras não ganhou. Ficar melhor ainda. É importante.
E outra menção que eu queria citar, que eu acabei não colocando aqui pra gente discutir, mas que vale a pena citar agora, que é o volante Hércules, do Fortaleza. Bom volante. Que tá pra ir pro Palmeiras também, o Palmeiras tá interessado. Como você quer comprar todo mundo. E ele é um puta do volante, fez um baita campeonato. Médios bons jogadores. Fulgar fez um bom ano. Fulgar fez um bom ano. Mas sim, Ranieri. Ranieri começou bem, terminou mal? Não, ele começa bem o ano, mas o começo de campeonato brasileiro do Ranieri foi meio assustador. Mas eu fecho em Arthur Jorge, então, porque foi o melhor técnico do futebol brasileiro. Na minha análise aqui, é o seguinte. Primeiro de tudo, nomes, com exceção do Vojvoda, nomes surpreendentes, né? Porque o Roger eu já imaginei que estava mais para acabar a carreira de treinador, né? Estava meio encostado lá, fazia tempo de fazer um trabalho bom. Conseguiu realmente ressuscitar o Internacional no campeonato. Thiago Carpini que saiu chutado do São Paulo. Não tinha, né? Eu não imaginava que ele conseguiria figurar na Série A esse ano ainda. E ele fez um bom trabalho no Vitória, tá? O que pode mostrar muito sobre o que é o São Paulo, na verdade. Falar mais sobre o São Paulo sobre ele. Falar mais sobre o São Paulo do que Thiago Carpini. Mas aqui não tem poupa tempo também para o Arthur Jorge. De longe, o melhor treinador, embora é preciso esperar um pouco para botar o carinho de bom treinador, né? Ele mais foi uma bem... aí. Isso, porque... Já tem boatos dele sair do Botafogo até. Clubes interessados, um Pachuca que machuca nessa trajetória também. É drama. Então tem que esperar um pouco, mas nesse campeonato é indiscutível o Arthur Jorge, né? Até pelo que o Renan falou de que parece ser um treinador que consegue acomodar bem boas peças ofensivas. Acomodou, né? O Vojvoda, pra mim, é o que a gente falou em gravações pra trás aí, muito acomodado. Né? Muito acomodado, então Perfeito. Não me agrada. Então vamos lá, vamos fechar a seleção aqui, montar a escalação aqui. Nosso goleiro, João Ricardo. Lateral esquerdo, Bernabé. Zagueiros, dupla de zaga, Bastos e Barbosa. Lateral direito, o bom, William. Volante, Gregory. Meias armadores ali, com Savarino e Rodrigo Garro. E no ataque, Luiz Henrique, Estevão e Alejandro. Então é isso? É isso. Técnico Arthur Jorge, esse time provavelmente ganharia do Pachuca. Provavelmente ganharia do Pachuca. De uns 3-0, assim, acho, né? Mais ou menos. Pode ser. Tá bom. Então é isso. Mais um NGG gravado. Obrigado, Vinaldo. Obrigado, Cal. Os caras estão com a cabeça no meu, eu falo. Eu não sei o que é aqui. Cara, gosta. Obrigado, Vinaldo. Obrigado, Cal. Foi legal. Mas é isso, galera. Mais um NGG aqui gravado. Até semana que vem. Valeu.